Convido os irmãos a estarem abrindo as vossas Bíblias em Hebreus capítulo 12, versículo 4. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor nos diz assim, queridos: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Pois eles nos corrigiam um pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós estamos na Tua presença, nós adoramos ao Senhor com as canções, com as nossas orações, colocamos a nossa vida diante do Senhor no momento da intercessão, e agora, neste momento tão santo e tão bendito, nós pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos dê a direção através da Tua santa e bendita palavra. Esta palavra, Senhor, que serve para nos ensinar, para nos corrigir, para nos dar a direção correta em nossa caminhada cristã. Que o Senhor, mais uma vez, nos ensine, nos instrui, nos ajude nesta caminhada. Assim oramos, fala conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Quem aqui gosta de ser corrigido? Ninguém. Quando a sua mãe te corrigia quando você era pequeno, o que você fazia? Como você ficava? Muitos de nós fomos corrigidos, alguns por palavras, outros por açoites. E eu me lembro como se fosse hoje, não esqueço esse dia, em que eu, com 6, 7 anos de idade, estava juntamente com a minha bisavó, que na época estava cuidando da gente, minha avó estava trabalhando, então a minha bisavó cuidava da gente, e ela fazia mamadeira das minhas irmãs, que eram pequenas, uma de 3, a outra era de colo, e
minha bisavó sempre fazia aquela mamadeira com leitinho. E eu olhava para cima daquela geladeira, aquela lata de leitinho, lambia o beiço. Que vontade de comer aquele leitinho. E até que um dia não ficou só na vontade, irmãos. Eu esperei minha bisavó ir fazer um serviço, e eu subi em cima de uma banqueta, peguei aquela lata de leitinho, coloquei um pouquinho de água dentro, sabe quando você mexe, vira aquela melequinha, né? E eu peguei aquele leitinho todo e comi, irmãos. Bendita lata de leitinho. Quando a minha avó chegou na cozinha, minha bisavó chegou na cozinha e viu aquela lata de leitinho, adivinha atrás de quem que ela foi? De mim. Nisso eu já estava debaixo da cama, escondido, porque eu sabia que eu ia apanhar. E ela pegou um cabo de vassoura, muito delicadamente, e me cutucou até eu sair debaixo da cama. Eu saí, irmãos, todos cheios de mancha roxa, debaixo da cama. Nunca mais eu comi leitinho. E essa minha bisavó, já falecida, que Deus a tenha, muito enérgica, muito brava, sempre me corrigia, sempre me ensinava também muitas coisas. E foi com ela que eu aprendi a cozinhar, foi com ela que eu aprendi a fazer nhoque de batata doce, foi com ela que eu aprendi todo esse meu lado culinário. Mas ela era muito enérgica, muito brava, me corrigiu várias vezes, e por muitas vezes eu não gostei. Então, queridos, essas coisas marcam a nossa vida. A correção, muitas vezes, dos pais conosco, ou dos avós, ou dos tios, nos marcam. Quantos aqui lembram das varadas, das cintadas, dos fios de ferro, dos cabos de vassoura? Quantos de nós não lembramos das correções que nós tivemos por parte dos nossos pais? E no momento em que nós somos corrigidos, nós não gostamos nem um pouco. No momento que nós somos exortados ali, nós não gostamos, mas nós sabemos que a correção, na medida certa, ela faz bem, nos ensina e nos faz ser homens e mulheres melhores no futuro. Então há uma necessidade de sermos corrigidos. É preciso sermos corrigidos. E aqui, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, como é no caso aqui de Hebreus, capítulo 12, versículo de número 4, o apóstolo Paulo, ele traz aqui para a igreja de Hebreus uma exortação com relação à correção, uma orientação para esta igreja com relação à exortação, à disciplina. Infelizmente, queridos, nós vivemos hoje em uma época onde não se pode corrigir mais ninguém, onde não se pode exortar mais ninguém. E Deus me livre se colocar alguém em disciplina. As pessoas processam, as pessoas viram a cabeça de um jeito que você não pode falar mais nada, que todo mundo já está espinhando com você. Eu acho interessante uma frase que eu vi esses dias nas mídias sociais, que já até falei com os irmãos. Antigamente você corrigia uma pessoa, e ela mudava de vida. Hoje, quando você corrige uma pessoa, ela muda de igreja. É isso que nós estamos vivendo hoje. Mas aqui, queridos, nós vamos observar o que o apóstolo Paulo tem nos ensinar através desta palavra, começando no versículo de número 4. E para isso eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, para nós aprendermos um pouco mais sobre esta palavra nesta noite. Amém, queridos? Versículo de número 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até... Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está falando assim, olha, na sua luta contra o pecado, na sua batalha constante nessa terra, você ainda não tem passado por momentos de aflições extremos.
Ou seja, aqui ele está falando para a igreja de uma forma com que a igreja ainda não tinha passado por um momento de tribulação que ainda viria a passar. Muitos cristãos naquela época já tinham morrido por amor a Cristo, já tinha dado a sua vida por amor a Cristo, já tinha derramado o seu sangue por amor a Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo fala para a igreja dos Hebreus: ainda não tendes resistido até o sangue, então vocês ainda não passaram por esse momento. E o versículo 5 diz: e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre para convosco. Ou seja, estava tudo tranquilo, estava tudo bem, a igreja não estava passando por um momento ainda de perseguição, então o povo estava começando a ficar, como se diz o ditado, relaxado. O povo já estava ficando um pouco desacostumado com aquela perseguição. E aí então o apóstolo Paulo vem com esta palavra e exorta a igreja para que diga: olha, não se esqueçam daquilo que vocês têm aprendido, não se esqueçam daquilo que eu tenho ensinado a vocês. E ele continua dizendo: filho meu, não menosprezeis a que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Então aqui ele está falando que por vários momentos nós seremos corrigidos pelo Senhor. Nós seremos muitas vezes reprovados pelo Senhor através das nossas atitudes, das nossas ações. Muitos momentos da nossa vida o Senhor dará um puxão de orelha em nós. E aí eu pergunto para você: como Deus nos corrige hoje? Através de que Deus nos corrige hoje? Ele nos corrige através da sua palavra. E quem ele usa para a correção? O pastor, a liderança que está sobre a sua vida. Então aqueles que estão velando e zelando pela sua alma. Aqui ele diz: não menosprezeis a correção que vem do Senhor. Então nós precisamos acatar a correção de Deus com apreço. Muitas vezes nós estamos indo para caminhos que não agradam ao Senhor, então Ele nos corrige, fala: meu filho, não é por aí que você tem que ir, não é desse jeito que você tem que se portar, não é dessa forma. Então Ele tenta nos trazer novamente a direção da vontade dEle para as nossas vidas. E Ele continua dizendo, o versículo 6, porque o Senhor corrige a quem? E açoita todo filho a quem recebe. Então todo aquele que é dele, todo aquele que pertence a ele, ele corrige. Agora, queridos, a correção não é gostosa, como nós dissemos aqui no começo. Nem sempre nós vamos gostar de sermos corrigidos, mas nós precisamos muitas vezes de limites. Nós precisamos muitas vezes de correções, porque se o ser humano ele não tiver limite, ele se torna uma pessoa totalmente intransgressível. Ele é uma pessoa que não tem limite para nada. Ele é uma pessoa que acaba fazendo tudo o que se passa no seu coração e na sua mente. Você pode perceber, querido, que para tudo nessa vida existe uma norma. Tudo nessa vida existe leis. Para que existem essas leis, queridos? Para nos colocar direito no caminho. Você faz o curso ali de autoescola e lá você aprende as normas de trânsito, as placas que simbolizam para, diminua sua velocidade, cuidado com a lombada, não vire à esquerda, não vire à direita, porque é uma norma para que o ser humano ele possa se portar bem juntamente com a sociedade. Você olha para o Brasil, existe um regimento, existe uma norma, existe um código que rege a nação brasileira. E para isso, queridos, também existem normas dentro de uma congregação como a nossa. Existem leis, existem regras, existem normas que precisam ser seguidas para que possamos caminhar bem. Então o ser humano precisa de limite. Fala para o seu irmão, nós precisamos de limites. Nós precisamos ser corrigidos. Então o Senhor nos diz:
A palavra do Senhor diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem? Açoitar é o que, irmãos? Uma varinha, ó. E chamusca ali de vez em quando, né? Eu apanhei muito de vara. Quem já apanhou de vara aqui? Bastante, né? Então o Senhor faz isso porque não gosta de você? Não, o Senhor faz isso porque te ama. O Senhor faz isso porque quer que você continue firme no caminho. Amém, queridos? Firmes no caminho. E o versículo número 7 diz, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Quem aqui tem filho, levanta a mão. Quem tem filho? Quando seu filho faz uma arte muito difícil, assim, que nem o pastor fez quando era pequeno, o que você faz? Você corrige. Alguns corrigem com palavras, conversando. Alguns corrigem com algumas varadinhas. Mas existe uma correção. E você faz isso com o seu filho por quê? Porque você ama, porque você quer que ele seja uma boa pessoa. Você quer que ele seja um cidadão de bem. Você quer que ele seja uma pessoa que se dê bem no meio da comunidade. Então você faz isso por amor. Você faz isso porque ama. Assim também o Senhor nos faz para que nós possamos ser cristãos melhores, filhos melhores na presença dEle. Amém, queridos? E o versículo de número 8 diz, mas se estais sem correção, olha só, mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, se você não tem sido corrigido por Deus, se Deus não tem colocado limites em você, se você não aceita a correção de Deus, logo você não é filho. É o texto que está dizendo aqui, não somos filhos. Se nós não aceitamos a Deus como Pai, se nós não aceitamos a correção dEle como nosso Pai, então nós não somos filhos, nós somos bastardos. Olha só que palavra dura. Nós somos bastardos. E eu creio que ninguém aqui quer ser bastardo, amém? Todos querem ser filhos de Deus. E filhos aceita Deus como seu Pai. Amém, queridos? Versículo de número 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não é assim? Vocês têm os seus pais, seus pais já partiram para a glória, mas você respeitava, você tratava com carinho, você tratava com amor, você tinha uma consideração para com eles. E o texto continua dizendo, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Aqui o apóstolo Paulo está falando dele mesmo. Aqui o apóstolo Paulo está falando, escuta, se vocês obedeciam aos vossos pais, se vocês obedeciam aos pais carnais, terrenos, quanto mais vocês precisam obedecer a mim. Quanto mais vocês precisam obedecer a nós, que zelamos pela alma de vocês. Irmãos, não é fácil ser pastor. Não é fácil. Às vezes as pessoas olham para a gente aqui em cima e falam, nossa, que legal, o pastor canta, o pastor prega. Eu queria tanto ser pastor. Oh, irmãos, se vocês soubessem, como dizia minha bisavó, vocês não sabem da missa o terço que a gente passa. Muita luta, muita dificuldade. E o que mais nos deixa assim tristes é a desobediência. É a falta de atenção para com aquilo que ensinamos, que pregamos, que orientamos. Eu vejo esse texto do apóstolo Paulo aqui corrigindo os hebreus, dizendo para eles, olha, presta atenção no que eu estou falando. Vocês obedeçam, vocês são filhos, não são bastardos. E eu às vezes fico me colocando nesse lugar. Às vezes as pessoas não compreendem a correção, às vezes as pessoas não entendem o porquê, muitas vezes nós chamamos a atenção. Então, meus irmãos, nós precisamos obedecer aos nossos
guias, aqueles que zelam pela nossa alma. O apóstolo Paulo disse aqui, se você obedecia ao seu pai, obedecia à sua mãe, com zelo, com respeito, muito mais você deve ter para com o seu pastor, aquele que cuida de você espiritualmente. Então nós precisamos tomar atento a isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Porque hoje nós vivemos num contexto muito complicado, onde não se existe mais respeito com nada, não existe mais respeito com liderança nenhuma. Você começa lá pelo Congresso, não existe respeito nenhum. As pessoas ali totalmente perderam o respeito com as autoridades. Hoje se faz piada com tudo, chacota com tudo, até com o nome de Jesus. Então você vê que as pessoas têm perdido o temor e o tremor diante da presença de Deus. Mas que nós que estamos aqui nessa noite, possamos rever os nossos conceitos, os nossos valores e compreender a importância de sermos obedientes à palavra do Senhor. Amém, queridos? Versículo de número 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então Deus, Ele nos corrige, nos orienta, para que possamos aperfeiçoar, para que possamos ser melhores, para que possamos ser cristãos melhores. E o versículo de número 11 diz: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, como eu já disse no começo, muitas vezes nós não entendemos a correção. Muitas vezes nós não gostamos da correção. Muitas vezes nós não queremos ser corrigidos. Mas nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Amém? Então, se o pastor chegar a você e der um puxãozinho de orelha, se o pastor chegar até você e te falar: meu irmão, olha, não é dessa forma, não é desse jeito, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não fique bravo com o pastor, não fique nervoso com o pastor, pois é Deus corrigindo você, é Deus te trazendo aos trilhos, é Deus fazendo com que você seja um cristão melhor. Amém, queridos? Por isso, restabelecei as mãos dos decaídos e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para aquele que está no mau caminho, para aquele que não anda bem das pernas, para aquele que está andando por caminhos tortos, possa ser restabelecido no caminho da verdade. Que possamos pedir ao Senhor: Pai, me corrige mesmo, me ajude nesta caminhada. Não deixe eu desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eu possa estar firmado na verdade da sua palavra. Amém? Que esta palavra, queridos, possa ficar guardada em seu coração, que você possa meditar nesta palavra e compreender que muitas vezes o Senhor irá nos corrigir, muitas vezes o Senhor irá nos trazer a correção, mas é para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento espiritual. Amém?